E eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 100. O Salmo de número 100, inclusive essa primeira frase do Salmo, esse versículo primeiro, ele é um texto bem conhecido dos irmãos. E ele fala então, celebrai com júbilo ao Senhor. Esse texto é daqueles que são conhecidos como um hino de louvor, é um hino de ação de graças, né? É um salmo de ação de graça em forma de um hino. E no contexto lá do Antigo Testamento, era dos salmos que as pessoas iam em direção ao templo, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. E os judeus, eles faziam aquele louvor ali mesmo, bem barulhento mesmo, sabe? As pessoas cantando em alta voz, com os instrumentos sendo tocados em alta voz. Então, as pessoas fazendo realmente uma grande celebração ao Senhor. E esse texto fala então que a gente celebre com júbilo ao Senhor. É interessante que o sentido original da palavra aqui desse celebrar com júbilo é quase no sentido de explodir e cantar em alta voz, né? Então é como se fosse assim, olha, com toda a alegria do coração, celebre ao Senhor, né? Cante com júbilo ao Senhor. Então é uma convocação para louvar com toda alegria o nome do Senhor. Muitas vezes as pessoas... Isso daqui não tem nada a ver com questão de ordem e decência, tem relação com que a gente de fato tem a alegria de cantar, a alegria de louvar o Senhor, tem a alegria de exaltar o Senhor nosso Deus. É claro que quando a gente está passando por situações boas na vida da gente, a gente normalmente tem a alegria de querer cantar, de querer louvar e tudo mais. E às vezes, no tempo difícil, nos tempos desses, como a gente tem vivido, de isolamento, de algumas dificuldades que temos passado no nosso dia a dia, às vezes a gente pode perder um pouco a alegria de cantar. Mas esse salmo ele vai nos convidar então a celebrar com júbilo ao Senhor, a servir ao Senhor com alegria, para louvar o Senhor. E aqui o servir, tanto no sentido do serviço de culto, quanto no serviço no sentido de servir mesmo, de ser servo do Senhor, de fazer coisas para o Senhor, de se voluntariar para fazer as coisas ao Senhor. E é interessante que essa convocação é para que todas as terras, ou seja, que todos os povos, em outras palavras, que todas as nações celebrem ao Senhor com alegria. E isso é um chamado, meus irmãos, ao louvor ao Senhor. É interessante como muitas vezes eu fico até preocupado, tem gente que às vezes encara, por exemplo, o momento de louvor na igreja como uma coisa secundária, como algo que ocupa um apêndice no culto, como a músicas são cantadas enquanto as pessoas não chegam, mas não. O servo de Deus, ele deve ter alegria em louvar ao Senhor, ele deve ter alegria de exaltar o nome do Senhor, em cantar em alta voz que seja, exaltando o nosso Senhor, mesmo no tempo difícil. E nós somos convidados exatamente a servir ao Senhor com alegria, a exaltar o Senhor com júbilo, a cantar ao Senhor com júbilo e apresentar diante dele com cânticos. E essa ideia de servir ao Senhor com alegria, a gente deve ter sempre muito cuidado, porque a gente não deve, de forma alguma, servir ao Senhor simplesmente por obrigação. Porque eu tenho que servir ao Senhor, porque Deus nos chama para servir. Sim, Ele nos chama para servir, mas Ele nos chama para servir com toda a alegria, com alegria de coração, mesmo tantas vezes mediante sacrifício, mesmo tantas vezes mediante um esforço pessoal, mas sempre servindo ao Senhor com alegria. E sabe por que o Salmo nos convida a servir ao Senhor com alegria, a se apresentar diante dele com cântico? E o versículo 3 ele fala, porque a gente precisa saber que o Senhor é Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso Senhor, Ele é Deus. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Só Ele é Deus, não há outro sobre a terra. Então, a gente tem que lembrar sempre que o primeiro elemento fundamental pelo qual nós devemos ter sempre um coração grato, porque, até um parêntese, que os irmãos sempre falam que eu falo muito da história do parêntese, né? Fazendo um parêntese aqui de algo que eu deveria ter comentado no início e acabei esquecendo, é que ele fala que é um salmo de ações de graças, né? No sentido de render graças ao Senhor. Então aqui lembrando que Ele é Deus e a gente deve se apresentar dele com o coração agradecido. Então a gente precisa agradecer que esse único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, é grandioso, digno de todo louvor. Foi Ele quem nos fez e dele nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então nós, enquanto povo de Deus, a gente precisa lembrar de a quem eu pertenço. Eu pertenço ao Senhor, ao dono dos céus e da terra, ao Senhor que fez todas as coisas, foi Ele quem me fez. Então mesmo que o dia esteja mal, mesmo que o tempo esteja difícil, mesmo que a situação não seja lá das mais felizes que eu esteja vivendo, celebre ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor
com alegria. Apresente-se diante dele com um coração grato ao Senhor, pela grandiosidade do amor do Senhor, por quem Deus é, pelo seu poder, pelo seu governo soberano sobre todas as coisas, porque nós somos o seu povo, o Senhor, o rebanho do seu pastoreio. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é quem cuida de nós, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos guarda. Então, nos tempos difíceis que às vezes, eventualmente, a gente passa nessa vida, a gente precisa sempre lembrar que a gente precisa aprender a tirar o foco da situação problemática e manter o foco no Senhor, sabendo e lembrando que Ele é grande, que Ele é Deus. E aí é por isso que ele convoca mais uma vez no versículo 4, entrai por suas portas, e aqui é a simbologia ali do povo vindo, louvando ao Senhor, indo em direção ao templo para louvar, e eles faziam muito isso cantando e exaltando o Senhor a caminho do templo, e aí diz, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, então nos convidando a render ações de graças ao Senhor, a de fato colocar o coração agradecido diante dele, e aí enfatizando justamente a ideia que eu falei agora há pouco, da ação de graça, do coração agradecido. Então entrar diante do Senhor, chegar diante do Senhor, sempre com o coração agradecido. No contexto do Salmo não fala sobre isso, mas ele fala aqui sobre render graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Então ele fala aqui sobre motivos para a gente ter um coração grato diante do Senhor, ele fala da bondade do Senhor, ele fala da misericórdia do Senhor e ele fala da fidelidade do Senhor. E aí me fez lembrar, inclusive, daquele cântico que fala que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, como foi mencionado aqui, que Ele é Deus e que Ele é bom. Mesmo no dia mau, lembre, o Senhor é Deus. Mesmo no dia mau, lembre, o Senhor é bom. Mesmo no dia mau, lembre que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós somos alvos da misericórdia do Senhor. Por sua graça e misericórdia, Ele nos resgatou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo voltará para nos buscar. Nós vamos viver por toda a eternidade com Ele lá na glória. Então a gente não tem por que viver se lamentando das situações difíceis da vida, mas mesmo diante das situações difíceis, que tantas vezes nos levam a ter um coração entristecido diante da realidade, que a gente possa olhar para o alto, lembrar que o Senhor é Deus, lembrar que o Senhor é bom, lembrar que Ele é misericordioso, que Ele é fiel, que Ele voltará para nos buscar, que Jesus Cristo morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados e nós fomos resgatados das trevas. E assim, a gente entrar diante do Senhor, entrar na presença santa do Senhor com o coração agradecido, cheio de ações de graça, rendendo com júbilos ações de graças e louvores ao nosso Senhor. Como disse no início do Salmo, celebrai com júbilo, explodir, cantai em alta voz, exaltando ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria, chegando diante dele com cântico, porque Ele é Deus, porque Ele nos fez, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel. Que nosso bondoso Deus nos abençoe e que o Senhor possa sempre trabalhar em nossos corações para desenvolver um coração agradecido mesmo diante do dia mau.